Senta numa posição confortável, deixa a coluna retinha e a gente vai fazer o que a gente aprendeu ontem, que é o Puja. A gente vai começar as nossas aulas agora sempre com o Puja, tá bom? Então, unam as mãos, alinhem os antebraços, deixe um sorriso no rosto, feche os olhos, leve sua atenção para o seu coração, observe seu coração, sinta a energia do seu coração. O seu coração, ele é alegria, amor, gratidão, são as energias do coração. Então vivencie essa energia do coração, deixe que ela cresça, se expanda, deixe então seu coração acontecendo em todas as partes do seu corpo. Sinta o seu coração em todas as células do seu corpo. O seu corpo vai vibrando nessa energia de alegria, de amor, de gratidão. Essa energia cresce, se expande, vai além da sua pele. Sinta e veja uma redoma de luz, a sua aura, o seu campo magnético, né? A energia que envolve seu corpo brilhando no amor. Sinta essa energia alegre, amorosa, se expandindo para toda a sala, quarto, todo o cômodo que você se encontra, o local, o bhavana. Essa energia cresce, se expande e chega a toda a sua casa. Deixe que essa energia do seu coração faça com que toda a casa brilhe num amarelo bem brilhante. O amarelo está ligado às nossas atividades intelectuais, ao aprendizado, reforçando assim o efeito da aula de hoje, que a gente aprenda e absorva ainda mais as informações. Vamos fazer com que essa energia agora envolva as pessoas que estão conosco ou que moram conosco, e também nossas amigas e amigos que estão fazendo a formação. Cada uma dessas pessoas que está nessa mesma vibração que a gente recebe a energia do nosso coração. E vamos também projetar essa energia ao mestre este que está ministrando a aula, também com votos de alegria, de amor e de gratidão. Abram os olhos. Ótimo. Esse é o Puja, ok? Que a gente aprendeu hoje. A gente vai começar sempre as aulas fazendo ele, para gerar justamente aquela conexão que a gente falou ontem. Hoje a gente vai expandir o nosso conhecimento no Pranayama. Pranayama é a expansão da energia através dos exercícios respiratórios. Normalmente a gente acaba falando que os pranayamas são os exercícios respiratórios, mas a tradução de pranayama é expansão da energia através, né, da respiração. Prana seria energia e ayama expansão. E através da respiração que a gente faz essa expansão, tá ok? Mas a gente acaba normalmente usando a forma mais simplificada e falando que pranayama são os exercícios respiratórios, tá ok? Respiração. Então vamos lá, nossa respiração. Eu passei os slides hoje de manhã para vocês, né? Alguns slides que
alguns eu vou mostrar aqui durante o dia, e tem a apostila também que vai ter todo esse material. Lá nos primeiros slides tem um texto meu sobre a respiração e eu vou ler ele para vocês como que o que está escrito lá, tá bom? Respiração. A respiração é o primeiro ato que a pessoa realiza ao nascer. O alento é a vida que flui com tal naturalidade que são poucos os momentos em que percebemos o seu valor. A respiração não é um ato inconsciente, nós é que a ignoramos. No entanto, se compararmos os elementos vitais para a existência, este vai ocupar o primeiro lugar. Sem alimento, consegue-se subsistir durante várias semanas, sem água, vários dias, mas sem ar morremos em poucos minutos. A respiração é viver. Respirar bem implica em viver melhor. Respirar com plenitude significa existir plenamente. Acontece que a maioria das pessoas respira de forma superficial e insuficiente, utilizando apenas uma ínfima parte da capacidade pulmonar e vital. É uma forma bastante precária e limitada de respirar e viver, se considerarmos o potencial que nós temos. O mais importante é saber que com pouco tempo de prakriti, você tornará automática novamente a forma mais correta de respirar, voltando a respirar da melhor forma durante o dia todo. Com isso você terá mais energia à disposição e observará uma significativa redução da ansiedade e do estresse. A nossa respiração, ela tem uma ligação muito estreita com o ritmo da nossa vida, né? A nossa respiração, ela está totalmente ligada a todos os estados emocionais, a todos os estados mentais, né? Acredito que a maioria já deve ter percebido que no momento de preocupação, a respiração fica de um certo jeito. Se eu estou com medo, né, a respiração trava e fica de um outro jeito, né? Quando eu estou calmo, estou tranquilo, a respiração fica também de uma outra forma, né? Que cada estado emocional, cada estado mental também tem uma forma, um ritmo específico, né? Então, mudou o meu estado emocional, a minha respiração ela muda exatamente da mesma forma, né? E acompanha esse estado. Então, para cada emoção, para cada pensamento, tem um ritmo específico, né? O mais importante para a gente saber é que tem um ritmo que é o ritmo da meditação e um ritmo que é o do samadhi, né? Já que são os nossos objetivos com o yoga, chegar lá num estado meditativo e chegar no samadhi, então eu tenho dois ritmos que são os mais desejáveis pela gente. O ritmo da meditação é o ritmo 1, 4, 2, 4. Eu vou encher os pulmões num tempo, vou ficar com os pulmões cheios bastante tempo, né? 4 vezes esse tempo. Vou soltar o ar em 2 vezes, né? Eu solto o ar mais devagar do que eu enchi, mas mais rápido do que eu fiquei com os pulmões cheios. E depois eu fico com os pulmões vazios também 4 vezes o tempo de inspiração, tá? 1, 4, 2, 4. Vamos pegar
algumas coisas que já provavelmente aconteceu com vocês para vocês entenderem. Provavelmente você já se pegou em algum momento que você estava muito concentrada, muito focada, e aí você sentia como se você nem estivesse respirando. Né? É muito comum, nossa, parece que eu não estou respirando. A meditação é um estado de concentração muito profunda, extremamente profunda. É uma extrapolação da concentração que a gente fala a meditação. Então, imagina, se você tem um estado de concentração super profunda, né? E no estado de que você percebeu que você estava muito concentrada, parecia que você não estava respirando. Olha só, o ritmo 1, 4, 2, 4. Eu encho e aí seguro o pulmão cheio muito tempo. Seguro, seguro, seguro. 4, né? 4 vezes esse tempo. Então, se eu enchi em 5 segundos, eu vou segurar 20. E depois eu vou ficar sem ar 20 segundos também. Ou seja, para um observador externo, e muitas vezes para a gente, quando a gente tem essa percepção, parece que eu não estou respirando. Por isso que a gente tem essa percepção de quando eu estou muito concentrado, parece que eu não estou respirando. Mas na verdade eu estou cada vez mais me encaminhando para esse estado 1-4-2-4, que é de concentração. A concentração ele ainda é 1-4-2-1 ou 1-4-2-2. Quando eu chego em 1-4-2-4, vira meditação. Tá? Concentração profunda é 1-4-2-1 ou 1-4-2-2. Então, olha só que interessante, né? A gente observa um ritmo respiratório que acontece na gente e a gente sente ele no nosso dia a dia, mas não tinha identificado, né? Eu só percebia, parecia que não estava respirando, mas não sabia o que era isso. Se você... Vamos pegar um outro ritmo que provavelmente muita gente já percebeu, não consigo mesmo, mas provavelmente com o outro, né? Você já viu alguém dormindo? E já observou a respiração dessa pessoa dormindo? Essa pessoa, quando ela está dormindo, né, quando a gente está dormindo, normalmente, uma grande parte da noite, a gente respira no que é o ritmo 2-1, né? 2-1 ele quer dizer, você enche bem devagarinho e solta mais rápido, né? Então é como se eu estivesse respirando da seguinte forma. Né? Você pegar alguém que está dormindo, normalmente ele faz isso, né? Ele enche, 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 daí solta. Enche, 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 enche os pulmões, aí solta. Próximas noites, observe alguém dormindo e você vai ver esse padrão de respiração. Como ele enche devagarinho e solta mais rápido, né? Alguém já tinha percebido isso? Já tinha, a Sil já tinha percebido, a Camila também. Essa noite, as próximas noites, deixe alguém da casa dormir primeiro, vá lá depois e fique dando uma espiadinha como que a pessoa está respirando. Se ela tiver no momento, ainda não aquele momento, o REM, né? Ela vai respirar dessa forma. E isso é legal a gente saber também por quê? Porque se eu quiser ajudar a induzir o meu sono, eu posso respirar dessa forma. Então eu encho devagarinho e solto o ar. Encho devagarinho e solto o ar. Eu ajudo a induzir o meu sono, né? Facilito eu dormir. Então aquela noite, talvez você esteja mais
agitada e precisando de uma ajuda para dormir, você pode lembrar desse exercício. Se você não dormir, pelo menos você já fez um treino de pranayama, já ajudou, no mínimo você já vai se acalmar e vai se tranquilizar. É um efeito normal desse treino. Mas é bem provável que ajude mesmo você a dormir, tá bom? Então, ritmo 2-1. A nossa respiração, né? Na hora que a gente está respirando, então a gente tem ritmos que estão acontecendo. E o ar, ele percorre um certo caminho, né? Vamos lá. Vou mostrar um slide para vocês da nossa respiração. Share screen aqui. Tá? Então a gente está vendo aqui nosso sistema respiratório. O ar, ele pode entrar tanto pelas narinas, como ele pode entrar pela boca. Ele vai entrar por um ou por outro, vai se unir e depois ele vai passar pela laringe, né? Aqui ele desceria para o estômago, mas aqui ele vem para laringe, traqueia, se divide e a gente tem 2 pulmões. O nosso pulmão esquerdo, ele é um pouquinho menor que o nosso pulmão direito. Nosso pulmão esquerdo, ele tem aqui assim, né? A gente até consegue ver essa reentrância aqui do nosso pulmão, que é onde a gente acomoda o nosso coração. Então o coração ele vai ficar nessa região, ele vai se acomodar aqui nessa região. Então o nosso coração ele está no meio do peito, mas voltado para o lado esquerdo. Então uma parcela dele está no meio e uma outra parcela do nosso coração está voltada aqui para o nosso lado esquerdo. Então, por isso que normalmente a gente fala que a energia do coração é do lado esquerdo do peito. E a energia do pulmão é do lado direito do peito. Tá? Então, se a gente for se conectar com a energia dos pulmões, lógico, os pulmões estão dos dois lados, né? A gente tem pulmões dos dois lados. Mas a gente vai sentir a energia dele mais predominante do nosso lado direito do corpo, da caixa torácica. Ok? Os nossos pulmões, eles são divididos, né? O direito é dividido em lobo superior, lobo médio e lobo inferior. 3 partes aqui. Já o nosso lado esquerdo, ele tem um tamanho menor e ele só é dividido em 2 partes. Então, lobo superior e lobo inferior. Existe essa marquinha no nosso pulmão, né? Existem 2 riscos anatômicos mesmos que estão lá e dividem. O ar entra, ele se divide, né, em 2 partes, uma para cada pulmão, e ele vai sendo levado pelos brônquios, tá? Esses dutos que levam o ar para os nossos pulmões são os brônquios. Os brônquios vão se dividindo em pequenos ramais, até que eles chegam lá nos nossos alvéolos pulmonares. E lá nos alvéolos pulmonares é onde acontece toda a troca lá gasosa de oxigênio e gás carbônico, né? O sangue venoso, o sangue que está rico em gás carbônico, principalmente, mas em outros também gases, elimina o gás carbônico, né, para o alvéolo dá o oxigênio, né, o sangue pega o oxigênio, se transforma em arterial, sangue arterial, né, que a gente chama, o sangue rico em oxigênio,
e aí retorna lá para o coração. É a pequena circulação que acontece. Então, o sangue sai lá do coração, cheio de gás carbônico, é bombeado para os pulmões, lá acontece a troca, essa troca gasosa tira o gás carbônico, coloca o oxigênio, volta lá para o coração e do coração é bombeado para o corpo. Tá? É esse o processo da nossa respiração. Então a gente tem a possibilidade de respirar ou pelas narinas ou pela boca. Mas quem foi feito para respirar principalmente, né, são as nossas narinas. O papel principal na respiração é das narinas, não é da boca. Respirar pela boca causa ressecamento da boca, né? Pode dar problemas nos dentes, pode dar problemas na gengiva, na língua, enfim. Uma série de problemas bucais se você começa a respirar demais pela boca. A respiração ela tem que ser predominantemente pelas narinas. Nas narinas a gente tem os pelinhos, né, do nariz, que já são próprios para fazer uma primeira filtragem. Toda uma mucosa, né, as narinas, todo esse tubo até chegar aqui onde seria o ponto que se une a via bucal com a via nasal, né? Todo esse tubo aqui da narina é todo revestido com uma mucosa que já tem um papel de filtrar também já o sangue não, o ar. Então esse ar vai entrando, os pelinhos fazem uma filtragem e a mucosa também faz a filtragem. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está constantemente eliminando muco, secreção nasal, e essa eliminação, né, de muco, ela acontece o dia inteiro. É que a gente não vê porque ele vai indo para o ar através da respiração, ele vai evaporando através da respiração, mas tem o dia inteiro muco saindo do nariz, né? Nossa, eu não sabia disso, né? O dia inteiro você tá pingando aqui assim. Mas estamos, que é o processo natural, né? O muco ele vai sendo conduzido por pequenos cílios, os cílios vão conduzindo esse muco para fora, para que justamente essas toxinas não entrem nos nossos pulmões. A função dele é essa. Por isso que é importante a gente respirar pelas narinas, porque todo esse processo de filtragem vai fazer com que um monte de, né, gases tóxicos, de poeira, uma série de toxinas que estão presentes no ar, não só toxinas, mas poeira mesmo, né? Pólen, poeira, que são agentes normais que a gente encontra na natureza e que sempre encontrou. E se você estiver andando numa floresta, tem poeira, né? E tem também os agentes tóxicos, mas que normalmente vão sendo filtrados e eliminados se a gente respira pelas narinas. Esse é um dos aspectos anatômicos importantes da gente respirar pelas narinas. Mas a gente também tem aspectos energéticos que são super importantes para que a gente use as narinas, predominantemente as narinas, ao invés da boca. Vamos lá. Então, a boca, a gente vai ter só. São 2, 3. A gente deve ter uns 4 pranayamas que a gente usa a boca. São pouquíssimos casos que a gente usa a respiração pela boca aqui no yoga. O restante é tudo pelas narinas. Nas narinas nascem 2 canais de energia
muito importantes. A gente tem 3 canais de energia que são os 3 mais importantes. E 2 deles nascem lá nas nossas narinas. Tá? Então eu tenho Ida e Pingala. São os canais de energia. Um que comanda a energia fria e outro que comanda a energia quente do nosso corpo. A gente vai ter uma aula específica disso. Hoje eu só vou entrar no assunto para a gente conseguir ter já uma primeira ideia, começar a absorver o entendimento disso, mas mais para frente a gente vai se aprofundar ainda mais disso. Mas para hoje é importante que você entenda que a gente tem um lado do nosso corpo quente e outro lado frio. Né? Pela medicina chinesa, a gente fala que a gente tem um lado yang e um lado yin. Quer dizer, o lado frio é o yin e o lado quente é o yang. O yin e o yang. Tá? Então eu tenho 2 lados que têm energias opostas, né? Um lado quente, outro lado frio, energias opostas, mas que são complementares. Ao mesmo tempo em que essas energias são opostas, elas também são complementares. Elas se complementam. Eu não posso ter energia quente sem a fria e nem energia fria sem a quente. Tá? Uma não vive sem a outra. E no nosso corpo da mesma forma. Eu preciso ter um equilíbrio, né, da minha energia quente com a minha energia fria. O primeiro sinal de doença acontece quando se desequilibra o quente e o frio do nosso corpo. Tanto que uma primeira análise, né, que a gente faz, uma primeira observação de alguma pessoa, se ela está desequilibrada, é se ela está com energia quente ou energia fria, para mais ou para menos. O que acontece? Se eu tiver as duas equilibradas, ótimo, maravilhoso. Se eu tiver energia quente demais, é ruim. Se eu tiver energia quente de menos, também é ruim. E a mesma coisa na fria. Se eu tiver energia fria demais é ruim, fria de menos também é ruim. São situações de desequilíbrio e que podem gerar efeitos parecidos, mas que são diferentes. Então eu tenho um patamar que é o patamar de equilíbrio para essas duas energias. Se eu tiver o quente demais, relativamente o frio está menor, certo? Que é uma condição parecida com quando eu tô com o frio de menos, né? Que também relativamente o quente está maior. Elas são parecidas, com efeitos parecidos, mas elas não são iguais, né? Numa condição eu preciso diminuir o quente, na outra condição eu preciso aumentar o meu frio. Isso só para a gente começar a entender que existem esses padrões e essas variações de como a energia pode se comportar. Existe uma respiração que é a respiração que mais vai equilibrar qualquer condição. Que se você tiver na dúvida do que você fazer, você faz ela, que se tiver para cima uma, se tiver para baixo outra, se tiver, enfim, como elas tiverem, na dúvida você faz essa respiração que ela vai equilibrar qualquer uma das condições. Que é a respiração alternada. A principal respiração é a alternada para equilibrar isso.
e a gente vai fazer ela um pouquinho agora, tá bom? Então você vai, aonde você estiver, procurar sentar com a coluna retinha, né? E com a coluna reta, você vai obstruir uma narina com uma das mãos e encher os pulmões pela outra. Enchi. Aí meus pulmões estão cheios. Com os pulmões cheios, eu faço a troca. Solto o ar, encho os pulmões, cheio, troco de novo. Solto o ar, encho os pulmões, tá cheio, troco mais uma vez. Solto o ar, encho os pulmões e faço mais uma troca. A gente vai fazer isso durante 6 minutos, tá bom? Mais de 5 para a gente conseguir ter o efeito. Então continue, só isso. Solta e enche, tá cheio? Troca. Solta e enche pelo outro lado, troca de novo. Vamos fazer a troca trocando também a posição dos braços. Vamos encher e trocar com uma mão, depois encher e trocar com a outra mão. Se eu tampar minha narina direita, eu tampo com a mão direita. Se eu tampar minha narina esquerda, eu tampo com a minha mão esquerda. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Vai observando a respiração e vai fazendo isso. Pega energia quente, leva para um lado, leva energia fria, leva para o outro lado. Se você ainda não sabe qual é qual, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a princípio pega a energia de um lado e leve para o outro. Aí pega do outro e leva para o primeiro lado, só trocando, sentindo que você está levando energia de um lado para o outro.
Próxima vez que você for inspirar pela narina que você começou, a gente passa para o próximo ensinamento. Ótimo. Essa respiração alternada que a gente acabou de fazer, ela equilibra muito o nosso corpo. Então, ela vai equilibrar as energias, e no momento que ela equilibra as energias, ela vai super equilibrar nosso físico, nosso emocional, nosso mental, tudo vai entrando em equilíbrio.